Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte. E hoje num formato diferente. Vamos à nossa retrospectiva de 2024. Afinal de contas, hoje estamos no último programa deste ano. Muita coisa bacana. Falamos de campeonato brasileiro, falamos sobre Jogos Olímpicos. 2024 foi extremamente agitado em relação ao esporte. E nessa nossa retrospectiva, eu quero trazer de cara algumas palavras, sabe de quem? Vander Roberto, um dos maiores jornalistas, fotógrafos do Brasil. 10 Copas do Mundo, coberturas de muitos Jogos Olímpicos. Um grande amigo que veio até aqui, conversou com a gente e agora a gente pode reviver um pouquinho desse belo bate-papo. Coloca na tela. Você sabe que a gente tem somos copeiros, né? Adoramos participar de uma cobertura de Copa. Mas Copas são todas essa, menos de 2002, e Olimpíadas são desde 2004, né? Esse ano já são 20 anos de Jogos Olímpicos aí. São 6 coberturas de Jogos Olímpicos. E aí eu tive agora, nos 2 últimos anos, a gente trabalhando para uma associação dos comitês olímpicos. Então eu também tive o privilégio de cobrir Jogos de Inverno, que também é sempre muito legal. Cara, e Jogos Olímpicos já são 10, né? Somando Jogos de Verão, Jogos das Juventudes e Jogos de Inverno, agora já são 10. Então tem bastante clique, bastante história aí de esporte olímpico, viu, Lu? Cara, e aí, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que, principalmente o pessoal que está em casa e querendo ingressar nessa área, acho que também a fotografia é algo que fascina muita gente. E com o celular hoje, né, com qualidade, eu brinco que todo mundo se tornou um comunicador, né, todo mundo tem um canal. Antigamente, a gente tinha alguns canais, né, de televisão e era aquilo, acabou. Jornais, rádios, os canais se limitavam a isso. Hoje não. Qualquer cidadão tem um canal. O canal, se é o canal através da sua rede social que só a sua família vai acompanhar, não interessa. Ou milhões de pessoas como os influencers, mas todo mundo tem um canal de comunicação. Agora, para você transmitir e acompanhar um grande evento e acompanhar um evento menor, qual que é a diferença disso para você? O nível de concentração, o nível de entrega, você consegue mensurar isso? Olha, sim, a gente tem essa noção, né, de como é que funciona hoje essa... primeiro que eu acho que o mundo digital trouxe vamos dizer assim, um ganho no tempo, né, em relação a isso, e a forma também de se comunicar. É como você mesmo disse, você vai usar esse mundo digital ou para atrair seguidores, né, que hoje o grande objetivo é esse, né, todo mundo quer like, o povo só exatamente, quer like. seu povo quer like, mas também é uma forma, e eu vejo, de você expor um pouco o teu trabalho, a tua arte. Então, assim, eu consigo separar bem, Lu, essa história dessa coisa moderna, né, do digital em relação ao do que a gente tem hoje e do que a gente tinha antigamente. Então, para mim, o que fica muito claro é tentar, pelo menos, fazer essa separação do profissional e do pessoal para deixar com que isso flua de uma maneira, assim, para mim, mais clara ou mais objetiva, né? Não fique tão amplo nesse mundo que a gente vê. Uma coisa que eu vejo, assim, e às vezes eu converso, principalmente com os mais novos, enfim, eu escrevo muito já há muito tempo e também apresentando, né, através de narrações, enfim. Só que você vai transmitir a Copa do Mundo, é maravilhoso. É lógico que eu na última Copa do Mundo cheguei a uma marca, eu escrevi 154 matérias num intervalo ali de 28 dias. Foi uma coisa muito bacana, uma marca que eu conquistei, até porque eu busquei ali alternativas fora do jogo. Fiz a cobertura dos jogos, naturalmente, mas assim,
o restaurante. Eu lembro quando eu fui, um dia depois da final da Copa do Catar, que eu fui exatamente na loja onde o Sheik tinha encomendado aquele manto que foi dado ao Messi no dia da premiação. Então, assim, escrever sobre isso enriquece. Bacana, grande Vander Roberto. Agora, eu quero, dentro da nossa retrospectiva, trazer o treinador do Juventus. É o Juventus, tradicional equipe da Moca, que veio até aqui e conversou bastante com a gente. Estou falando do Sérgio Soares. Ele que foi treinador, por exemplo, daquele Santo André campeão da Copa do Brasil no ano de 2004. Em 2024, completamos 20 anos dessa conquista. Ele vai contar essa e outras histórias na nossa retrospectiva que eu coloco agora para vocês. Era auxiliar de Chamusca. É que na oportunidade, naquele jogo do Maracanã, a gente não tinha comunicação nenhuma, né? O Chamusca teve algum problema pelo fato de estar suspenso e impediram com que a gente tivesse comunicação. Mas a gente tinha uma congruência muito grande dentro do trabalho e isso facilitou para que eu tomasse as decisões dentro do jogo e com certeza foram assertiva para que a gente conquistasse aquele título. Acho que foi o maior momento da sua carreira. Posso achar isso ou estou muito errado? É um momento que eu guardo com muito carinho, né? Porque eu tinha 37 anos, tinha parado de jogar há 2 meses, né? Joguei aquela Copa do Brasil. Sim. Com aquele pessoal. E foi passada uma responsabilidade a qual eu abracei com muita tranquilidade, porque me preparei ao longo da minha carreira enquanto atleta para que em algum dia eu fosse treinador. E tive a oportunidade de trabalhar com um cara espetacular, né, que foi o Chamusca, né? Eu lembro que as pessoas falavam o seguinte: não, o Santo André, olha, ganhou da arbitragem, porque a arbitragem era toda do Flamengo. Aí eu falei, gente, vocês estão desvalorizando a conquista do Santo André, porque além de dizer, tudo bem, uma eventual dúvida, poderia até, por conta da atmosfera, dar uma bola ali para o Flamengo, mas o time do Flamengo era muito forte também. Vocês ganharam de um time muito forte, com grandes jogadores, e foi uma vitória incontestável, né? 2-0, sem correr risco. O time do Flamengo era um time capacitado, né? Tinha o Felipe no auge, né? Jogando como meia, tinha o Atirso que estava no banco e entrava, Fabiano Heller, o zagueiro, Júlio César goleiro, o Jean atacante, né? Era um time de muita qualidade, o time do Flamengo. Só que enfrentou o Santo André, que hoje a gente fala muito de concentração, né? Aquele time do Santo André já tinha isso. Era um time que estava muito ajustado, era um time concentrado. O Santo André, ao longo da competição, foi reconstruído, tanto na comissão técnica, quanto na questão de atletas, né? E quando chegou para aquele momento, a gente chegou forte. Tanto que o jogo no agregado, que ninguém fala, o jogo no agregado foram 4-2, né? Foi 2-2 aqui em São Paulo e 2-0 no Maracanã. Nós fizemos 4 gols no Flamengo, né? Não fizemos 4 gols em um time qualquer, fizemos 4 gols. E o Santo André foi um time que, dentro da sua estratégia no jogo do Maracanã, e aí eu tenho que falar do Chamusca, né? A estratégia era segurar o Flamengo no primeiro tempo. Dentro da minha análise de como auxiliar, de ver 5 jogos do Flamengo, eu vi algumas coisas que a gente poderia usar, passei pro Chamusca e foi exatamente isso que nós fizemos. Travamos o Flamengo na primeira etapa e no segundo tempo soltamos o time. Com 6 minutos estava 1-0, com 22 estava 2-0, gol do Elvis, e nós conseguimos segurar o Flamengo com esse placar e conquistamos um título. Legal, grande Sérgio Soares, era um jogador, olha, de linha, grande destaque. Atuou naquele time do Palmeiras de 1996, na era Parmalat, e como treinador tem sempre trabalhos de excelência. No Ceará também é muito ídolo por tudo aquilo que tem desenvolvido nos últimos anos. Deixa eu falar agora com vocês sobre arbitragem. Vamos lembrar do bate-papo com Alfredo Santos Loeblen, árbitro de grandes decisões, árbitro de muita história, de uma posição firme, grande amigo e mais um personagem, mais um convidado que participou do nosso programa A Hora do Esporte. Fui para a Federação Paulista, mas não imaginava que eu fosse tão rapidamente chegar na primeira divisão. Cheguei em 4 anos. E depois quem quebrou esse recorde foi o Paulo César Oliveira. E a gente tem uma amizade muito grande, né? E eu peguei ele assim num canto e falei, Neguinho, você quebrou minha
que a gente podia falar, tá? Sim. Esse negócio de... Hoje já dá um... mas a gente podia ter assim, essa coisa toda, né? O Dacildo Mourão vinha para São Paulo e me trazia garrafa de água do mar, do Ceará. Pô, será que você não conhece? Ó? Sério. Aí eu pegava ele e levava ele na escada rolante. Também Fortaleza não tem escada rolante, vamos dar uma volta. Hoje, se fizer isso daí, imagina, nossa, cara, uma baita confusão. Pessoas internadas. E aí, eu dei sorte que um jogo meu, que não ia ser de televisão, pela Copa São Paulo, que na época quem escalava era o Sindicato dos Árbitros, não era a Federação Paulista, foi Botafogo e Corinthians no Anacleto. Eu fui fazer aquele jogo, fui pra televisão, e assim que cheguei em casa, recebi um telefonema da federação para comparecer lá e a minha carreira deu um boom muito grande. Então, assim, eu não creio nessa coisa de destino. Eu acho que as coisas se conciliam. O momento, a oportunidade, capacidade, etc. E aí você foi pegando o gosto, né, pela coisa. Aí você sempre foi um cara muito apaixonado. Eu lembro bem de você, eu ainda como repórter de campo, acompanhando o seu trabalho, você sempre foi assim... cara muito seguro. Hoje a gente brinca, hoje a gente conversa, mas lógico que naquele tempo a gente tinha que ter uma relação até mais distante. Sem dúvida. Mas o que eu acho muito bacana, sempre foi muito respeitosa e acho que é por isso que a gente nutre essa amizade até hoje. Mas você via o carinho, a atenção que você dava, o olhar que você tinha também para os mais novos, aquelas rivalidades, né, pequenas que existiam às vezes entre assistentes e árbitros, você conseguia diminuir isso. Isso se dá também um pouco por conta da sua postura? Como é que você via isso? Eu sou muito conservador, sou filho de pai alemão, então assim, eu tenho uma tendência muito reta. Não tem aquela... Eu não gosto, por exemplo, de marrom, eu prefiro o preto ou o branco. Porque eu não gosto dessa coisa de ter que justificar. Então, assim, eu consegui na minha carreira ter uma rapidez em algumas coisas por algumas posturas que outros árbitros não tinham. Que é chegar numa reunião e falar, um exemplo, tá? Bem estúpido. Olha, amanhã é domingo. E todo mundo ficava quieto, porque quem falou era o cara que mandava. Eu levantava a mão, não, desculpa, amanhã não é domingo. Então, isso foi me abrindo algumas portas, fechando outras também, tá? Mas fez com que, com o tempo, eu fosse ganhando uma credibilidade junto ao próprio torcedor. Até hoje, às vezes, eu vou num shopping e claro que o garoto mais jovem não me conhece, né? Mas ele estava no shopping, o rapaz falou assim, dá licença, você é o Loebre, né? Eu falei, não, eu voltei a ser o Alfredo. Aí ele falou pro filho assim, esse cara aqui apitar futebol, o moleque tinha uns 10 anos, olhou, eu falei assim, que é tiozão? Que é esse dinossauro aí tá falando que apitar futebol, cabelo branco, barrigudo? Mas você cria, eu acho que em qualquer profissão, né? Quando você se dedica, seja qual for a profissão, quando você acha, você toma posturas que possam ajudar no crescimento. Não é ser o dono da verdade, mas defender aquilo que você pensa. Eu realmente, na arbitragem, tive um salto muito grande. Tanto que na própria CBF, na própria Conmebol, quando eu entrei na FIFA, a gente recebia convite para falar com árbitros, né? Eu lembro que a primeira vez que fazia um jogo na Argentina, um jogo do Boca, quando terminou, o pessoal da federação, você vai embora que horas amanhã? Eu não lembrava que era o voo, porque eu sempre aproveitava a viagem para passear um pouco e tal. Não, então você não consegue almoçar com um grupo de árbitros, bater um papo com eles? E eu achei muito legal aquilo, né? Porque, lógico, eu também queria conhecer uma outra escola de arbitragem, mas é sinal que você tem alguma coisa a passar. Então, seja um médico, um árbitro, um jornalista, as profissões que mais valem como professor, né? Quando ele se dedica, se esforça, eu acho que é muito importante. Você lembra qual foi o primeiro jogo que você apitou profissional? Profissional, você fala de primeira divisão ou geral? Não, profissional, né? Não. A 3 é profissional. Não, vai. Primeiro dia 1, assim. Dia 1. Aquele estádio cheio. Lembro... que a 3, às vezes, você pega até estádio mais cheio. Mas eu lembro do primeiro jogo que eu apitei, assim, de nacional, primeiro de televisão, foi dia 7 de setembro de 94, União de Araras e Palmeiras, Campeonato Brasileiro da Série A. Né? E aquela preocupação, porque 94 tinha aquele Palmeiras da Parmalat ainda, era um Palmeiras forte. E havia aquela preocupação, porque toda a família e amigos sabiam que eu era palmeirense. Então, hoje, quando você fala com um árbitro novo, a primeira coisa que você... Aliás, eu acho que jornalista também, eu tive há pouco tempo fazendo uma palestra na faculdade de jornalismo, eu falei pro cara, você quer ser jornalista esportivo? Você tem uma rede social com a tua camisa... Com a camisa de São Paulo, você quer mostrar credibilidade? Mas o Mauro Betti já é o Mauro Betti. Você precisa trilhar um caminho longo, não é um caminho de ficar pulando degraus. Entendeu? O Carecone é meu amigo, eu trabalhei com ele no Esporte Interativo, adoro o Mauro.
Mas para ele chegar e falar, eu sou palmeirense, e ser respeitado por corintiano, São Paulino, Santista, ele precisou aquilo lá. Então aquele jogo eu estava muito preocupado com o que ia achar. E acabei expulsando 4 jogadores, 2 do União e 2 do Palmeiras. Expulsei o César Sampaio e o Roberto Carlos. E o César Sampaio, que é muito meu amigo, durante anos eu encontrava com ele, vai me expulsar hoje? Porque só eu tinha expulsado um cara que joga duro, mas é um cara tranquilo. Legal, amigos, voltando ao nosso programa Hora do Esporte especial Retrospectiva 2024. Agora, vamos trazer aqui um convidado muito legal. Estou falando do Ricardo Pancho, atleta de jiu-jitsu, de MMA, que mora nos Estados Unidos, brasileiro, mais um vitorioso na América. Ele conta um pouquinho sobre a sua experiência como atleta, como professor, como técnico dentro das artes marciais. Agora com vocês, Ricardo Pancho. É bem pequeno o número mesmo. Minha academia tem bastante competidores, porque eu compito, então ajuda bastante. Mas a maioria que vai lá criança é porque é um esporte, é para sair atividade extracurricular. Saiu da escola, não vai ficar no videogame, não vai ficar na televisão, vai praticar um jiu-jitsu, praticar um esporte, aprender a se defender, a conhecer pessoas, se comunicar. E para pessoas mais que trabalham, que tem um dia a dia estressado, que não é fácil o mundo aí fora, é aquela hora que ele vai para lá, conhece pessoas, faz relações com outras pessoas, né? E ele desestressa lá, é o momento do esporte dele. As técnicas do jiu-jitsu são utilizadas também como defesa pessoal? Sim, eu acredito que não é... Hoje em dia não tem como antes mais, que era parte de defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo, né? A maioria das academias hoje são mais parte de jiu-jitsu mesmo, esportivo. Mas eu posso dizer que eu acho que uma pessoa que sabe o jiu-jitsu, que treina o jiu-jitsu diariamente, que já tem um tempo de treino, vai saber se defender melhor que uma pessoa que faça só a parte de defesa pessoal. Legal. Ô, Ricardo, agora como que foi essa transição sua? Conta pra gente de Brasil, da realidade aqui, no cenário, como você disse, né? Você descobriu o jiu-jitsu ali em determinado momento da sua vida, para de repente você ir para os Estados Unidos e hoje ser um professor super bem conceituado na América, com as pessoas tendo uma admiração muito grande, com passagem aí com grandes atletas. Onde foi que mudou essa chave? Quando eu era faixa roxa, azul para roxa, são 4 faixas de jiu-jitsu para adulto. São a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta, né? Na faixa... Hoje você já é preta? Isso, hoje eu tenho 4º grau na faixa preta, que são quase 15 anos ou mais de faixa preta. Por aí. Peguei em 2007 a faixa preta. Mas eu gostei de dar aula desde faixa azul, então eu já gostava de dar aula, já ajudava o professor, já queria estar no meio. Na faixa roxa também, sempre competindo. Na faixa marrom, competia muito. E apareceu a oportunidade de ir para a Califórnia. Eu tinha ido para a Europa antes de dar alguns seminários. Viajei pela Europa um pouco. E aí apareceu a oportunidade nos Estados Unidos. Eu era faixa marrom, quase pegando a preta. E um dia meu professor falou, o Léo Vieira falou, você tem vontade de morar fora? Pode ser que apareçam oportunidades lá. E eu queria que você fosse lá, cuidar do time lá, ver como que você acha, passar a temporada lá. E eu peguei a faixa preta. E logo depois apareceu uma oportunidade, eu fui para lá, era para eu ter ficado 3, 4 meses. Voltei pro Brasil, por onde tem que renovar visto, as politicagens que tem que fazer, né? E aí quando eu voltei para lá, comecei a arrumar as coisas e fiquei direto. Como é que foi a história que você participou de um reality, é isso? De luta? Como é que foi isso? Em 2009 teve The Ultimate Fighter, eu acho que era... Era aquele parecido que teve no Brasil também? Isso, o TUF. Foi em 2009 que eu fui para lá. E, na verdade, fui para uma academia, dando aula de jiu-jitsu. Me convidaram para ir para outra academia, a academia do Dan Henderson. Eu fiquei com eles um dia lá e me levaram para o reality show. E foi super bacana, foram 5 semanas gravando lá e vivendo a vida. Engraçado foi que não tinha inglês, eu achava que falava inglês, por ter feito um tour de seminário, algumas coisas. Mas lá eu vi que não tinha inglês mesmo e foi na raça. E vocês ficaram o quê? Dentro de uma casa? Na verdade, eu não ficava na casa com os atletas. Os atletas ficavam na casa durante 5 semanas. Eu ficava no apartamento com os coaches. Tá. De lá eu tinha horário que nós íamos para os treinos, que era um treino de manhã e um treino de noite. Foi quando teve o time dos Estados Unidos contra o da Inglaterra, UK. E aí, quer dizer, para você foi um aprendizado e desde então
você já sabia, falou assim, pô, agora minha vida vai ser por aqui? Foi uma experiência muito bacana de conhecer gente, estar sozinho, ter que se virar, né? E fazer o que eu queria fazer. Eu queria dar aula de jiu-jitsu, eu queria competir. E os grandes campeonatos de jiu-jitsu estavam nos Estados Unidos já. Eu estava migrado para lá já. Então era uma chance de eu poder competir, viver do esporte, e dar uma aula e tentar a vida que eu sempre sonhei. Quando a gente fala de jiu-jitsu, lógico que nos remete sempre à família Gracie, né? Por um carimbo extremamente importante. Por conta de todos os Gracie, lógico que a família é muito grande, né? A gente sempre está lendo aí alguma história de alguém, que às vezes até dentro da própria família há divisões ali, mas por conta não só do Gracie, né? Dessa iniciativa dessa família, mas de tudo aquilo que veio na sequência, o jiu-jitsu brasileiro hoje é a principal referência do mundo, assim, independente de um brasileiro ganhar o título mundial ou não, mas pela representatividade, pelo número de praticantes. Eu acredito que sim, eu acho que qualquer esporte que você colocar aí, eu acho que, lógico, tirando futebol assim, mas o jiu-jitsu tem muitos competidores, né? E se você viaja, onde você for e falar de jiu-jitsu, eu costumo dizer para meus alunos, né? Não vão para a guerra sem arma, né? Ou vão viajar, leva o kimono, leva um shorts, leva um rash guard, que você vai conseguir treinar e você vai achar uma academia de jiu-jitsu, né? Eu acho que no mundo inteiro, Europa, nos Estados Unidos, Brasil, hoje em dia está tão grande que onde você for, você vai achar uma academia de jiu-jitsu e vai poder praticar. Legal, falamos sobre artes marciais, agora quero falar com vocês sobre grandes corridas de rua, maratona, ultramaratona. Caso desse nosso convidado, o Pedro Senfarani, grande amigo, um atleta exemplar. Ele veio aqui e nos contou muito sobre a sua carreira, com grandes desafios, e a gente coloca na tela agora para vocês. Distância foi prova de pista, que é controlada, você tem o apoio, você está toda hora no mesmo lugar, então é de pista. Foi uma prova de 48 horas, né? 48 horas da Mantiqueira, que eu fiz 316 quilômetros em 48 horas. Fui o segundo colocado, e em 2018 tem um ranking, que até num site alemão que sai o ranking, essa distância ela foi a 19ª de 2018, né, nesse ranking aí, né? Mais de 300 quilômetros. Rapaz, é quase São Paulo-Rio, pô. É quase São Paulo, Rio de Janeiro. Agora me diz uma coisa, de tempo também tempo, você tem bastante, né? Sim, tempo tem bastante, porque tem várias provas que eu me dediquei dessa de longa distância, né? Então, a principal que eu faço todo ano, né, desde 2008, né, se eu não estou correndo, eu estou ajudando alguém, né? Mas a Brasil 135, né, que é uma prova que ela usa um trecho do Caminho da Fé, que vai até Aparecida, que é muito famoso. Então é um trecho que sai São João da Boa Vista ou Águas da Prata, depende do ano, e vai até Paraisópolis, né? Vai até Paraisópolis. Então dá 217 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, a parte mais pesada do trecho, né? E teve outras provas, a 300, essa prova aí, a Brasil 135, só para ter uma ideia, eu vou para agora, para o ano que vem, eu vou para a minha 13ª edição. Né? Eu sou o segundo que mais fez essa prova. Eu só perco para um amigo que ele fez todas. Ele vai fazer a 20ª dele, que é todas, né? Agora no ano que vem. Mas eu já fiz também provas de 300 quilômetros na Estrada Real. Eu fui o pioneiro, que fui convidado pela organização. Sim. Como pioneiro, eu fiz essa prova 3 vezes já, né? Eu fiz essa que começa amanhã, eu já fiz ela o ano passado. Eu fui o 3º colocado, 235 quilômetros no Caminho dos Anjos, né? Provas de pista também. Para fora do país você já foi também bastante? Eu fiz a bem famosa, né? A Badwater, né? Que é lá no Vale da Morte, né? No deserto. Lugar bom para fazer uma maratona. É um lugar bom para passear, né? Vale da Morte. Tá certo. Então, tchau, família. Tô indo viajar, vou pro Vale da Morte. Vai com Deus. É o mínimo que dá para falar. Mas é até bom deixar claro que para participar dessas provas,
não dá para ir por curiosidade, né? Você precisa ter um conhecimento técnico de tudo aquilo que envolve e uma retaguarda também. Sim, Luciano. Tive todo um acompanhamento, né? Meu nutricionista teve que fazer tudo uma preparação para essa prova. Meu treinador também. E eu também fiz alguns treinos bem diferentes, né? Eu treinei dentro da sauna, né? Como é que é? Eu fiz treinamento dentro da sauna. Você botou uma esteira dentro Então, eu não tinha como colocar. Tem gente que consegue fazer isso. Quem tem, né, essa facilidade, coloca esteira. Eu não, eu ficava fazendo exercício. Eu ficava 6 horas fazendo abdominal, fazendo burpee, fazendo exercício dentro da sauna 6 horas. Eu levantava de madrugada, né? O meu condomínio que eu moro tem essa facilidade, que fica 24 horas liberado. Aí eu peguei a chave, fiquei 6 horas. Deixei programado para desligar de hora em hora, né, para não ter perigo de acontecer alguma coisa comigo lá dentro ou ficar. Então, de hora em hora eu tinha que sair, ligar, pegava minha água, voltava para lá e ficava. Fechando o nosso programa especial A Hora do Esporte, a retrospectiva de 2024, o último programa do ano. Vamos agora trazer de volta a entrevista com Marcelo Giunchetti. Ele, gestor esportivo, responsável aí pelo trabalho em São Caetano do Sul. Uma pessoa extremamente dedicada ao jiu-jitsu, mas principalmente à orientação de pessoas e até, por que não dizer, proporcionar uma nova vida para muita gente. Vamos acompanhar Marcelo Giunchetti, um bom exemplo a ser seguido aqui no programa A Hora do Esporte. Eu sou o primeiro aluno do ABC da Infight, que veio do Rio de Janeiro, né? Tenho 30 anos de jiu-jitsu, sou 5º grau de faixa preta já. E a gente trabalha lá dentro do CT Mário Chequim, né? Que é o centro de treinamento lá de lutas. Temos 7 modalidades lá. Inclusive a gente trouxe uma agora que veio junto com o jiu-jitsu, que é o MMA, que tá dando bons frutos também. Que a gente vai falar um pouquinho dele também. Hoje, quantos alunos? De Gil, tenho 650. No geral, lá, de todas as modalidades, mais ou menos uns 2.700 alunos lá. Caramba. E eu coordeno as outras modalidades também. Você fica ali... As outras modalidades, o quê? Boxe? Todas. Taekwondo, judô? Eu coordeno. Bacana, bacana. Você entrou já direto no jiu-jitsu ou você, de repente, era do judô, do boxe? Não, já começou sempre no jiu-jitsu? Sempre. A arte marcial, fiz um pouquinho de judô, mas bem pouco, né? Mas na realidade mesmo, minha vida inteira foi jiu-jitsu. A gente comenta, né, dentro do esporte, que o Brasil é o país do futebol, né? Mas quando você sai do país, principalmente você conversa com qualquer pessoa ligada a artes marciais, é impressionante como o jiu-jitsu, ele é uma referência, né, o trabalho desenvolvido aqui no Brasil. O Brasil é jiu-jitsu, né? Pra você ter uma ideia, Abu Dhabi, Emirados Árabes aí, a gente tem ali os percussores, né, do jiu-jitsu brasileiro lá dentro hoje, né? Estados Unidos saturou, até tanto o professor foi para lá. Eu lembro que na Copa do Mundo no Catar, eu vi muitas academias brasileiras lá em Doha. Muito, graças a Deus aí. O nosso jiu-jitsu brasileiro, ele foi e é bem diferenciado do jiu-jitsu do mundo inteiro, né? A gente exporta muitos professores aí. Inclusive hoje na Europa tá virando uma febre, né? O jiu-jitsu, ele teve... Até já conversei isso com você em outra oportunidade, acho bacana a gente bater nessa tecla, que teve ali, final da década de 1980, início de 90... muito se falava sobre o jiu-jitsu, aquela coisa dos pit boys lá do Rio de Janeiro, que era aquele pessoal da Zona Sul que usavam, né, o jiu-jitsu de uma forma bastante equivocada. Acho que hoje já acabou, né, essa fama, né, ruim que foi dado para a modalidade em alguns momentos. É difícil, né, Luciano? Vai se profissionalizando, né? E as pessoas também vai vendo o que serve e o que não serve para ela. É a mesma coisa que você vai, por exemplo, vai numa academia. Você vai querer que o cara fique te machucando, que o cara fique te tratando mal? Vai. O cara vai lá para quê? Para ter um bem-estar, para poder também ter antes de ter uma atividade física, ter uma atividade mental também.
né? O cara já trabalha o dia inteiro. Não é todo mundo que vai lá só para lutar jiu-jitsu. Então o cara trabalha o dia inteiro, ele quer o quê? Ele quer um esporte que dê um bem-estar para ele. E antigamente as academias, elas tinham esse... Eu peguei, né, no começo, né? Não tinha reidratação, tinha que fechar a janela, tudo calor, aquelas coisas, né? De falar, não, tem que ser forjado a ferro e fogo. Hoje não, hoje a gente tem muita informação. A maioria dos professores de jiu-jitsu, como eu, formado em educação física. Sim. Então, é outro nível, né? E também coisa mais é mais profissional, né? Então, hoje a gente está bem preparado. E eu acredito que não tem mais isso daí, não. É bem pouco o perfil desse tipo de lutador aí, viu? O jiu-jitsu hoje do Brasil ele segue ainda sendo uma referência internacional? Total. Por quê? Mesmo que alguém se sobressaia, veio de um professor brasileiro. Ele não aprendeu sozinho. A essência é do Brazilian Jiu-Jitsu, você entendeu? Não tem jeito. A gente exportou, então a maioria desses golpes novos que foram feitos por brasileiros, né? Que foram forjados por brasileiros. Né? Que foi Família Gracie. Precursora. O Hélio, ele pegou o jiu-jitsu, ele transformou o jiu-jitsu totalmente de uma forma adequada e eficaz, que é o nosso Brazilian Jiu-Jitsu. Legal, gente, tá aí mais um convidado, a gente agradece demais a sua audiência. Tá chegando ao final o programa A Hora do Esporte, o último de 2024. Agora, só em 2025, na próxima semana, a gente volta com mais uma retrospectiva para vocês. Agradecendo demais a sua audiência, a nossa parceria ao longo desses últimos meses e que 2025 seja tão iluminado como foi 2024. Agradecendo demais ao Papai do Céu por tudo aquilo que nos proporcionou nesta temporada e que 2025 seja um ano de muita luz, de muitas vitórias, de muitos pontos, de muitos gols, de muitos ipons, de muita alegria e de muito esporte. Obrigado sempre pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.